Quem aqui não gosta de receber um presente? Já recebeu um? Todos nós gostamos, não é verdade? Imagine a cena: um pai, no finalzinho de tarde, chegando em casa com um presente para o seu filho. Dá para imaginar a satisfação, a cara de felicidade dessa criança? Ou imagine o marido chegando em casa com um presente para sua esposa, talvez um buquê de flores, uma rosa, uma joia, né? Dá para imaginar a felicidade também dessa esposa? Quando falamos em presente, logo imaginamos em algo material, sólido, algo que nós possamos pegar. Mas presente, às vezes, não está necessariamente ligado a algo material ou a um valor financeiro. Isso é verdade porque não diz que os filhos são um presente de Jeová? Ou que um verdadeiro amigo é um presente raro de se achar hoje em dia? E também são situações que nos deixam felizes. Então não importa o presente, se é em sentido financeiro ou se é em sentido sentimental, sempre gostamos e procuramos cuidar com carinho desse presente. Talvez as esposas, as mulheres têm mais desse jeito, quando tem algo de valor, que principalmente quando é um presente, né, do marido ou de alguém, ela guarda com carinho, ela tem um lugarzinho lá reservado para cuidar desse presente. Então, não importa, né, se o presente que nós temos, ele é financeiro ou sentimental, devemos cuidar bem dele. Acredito que todos aqui já ganharam um presente, mas há um presente muito especial que todos nós já ganhamos. Talvez aqui alguns ganharam até mesmo antes de nascer. Do que estou falando? Lógico, do nosso nome. Nome esse que provavelmente seus pais lhe deram e que nós devemos ou deveríamos zelar desse nome e cuidar dele também. Talvez até alguns digam, mas será que o nome ele é tão importante assim a ser considerado um presente? Tenha certeza que sim. Tanto é verdade que a Bíblia confirma isso em Provérbios 22, 1. Vamos ver? Provérbios 22, 1. Provérbios 22, 1 diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Percebe a importância, o quanto vale o nosso nome? Mais do que ouro, mais do que prata. E por que ele é tão valioso assim? Porque vai ser através desse nome que dirão quem você é e que, principalmente, quem você vai ser no futuro. O que está envolvido no seu nome não é apenas aqueles números que constam no seu RG ou lá no seu CPF, não, mas a pessoa que leva esse nome. E é nessa hora que ele passa a ser importante, porque ele vai representar a sua pessoa. E é você quem vai determinar que significado você dará a esse nome, como ele será conhecido perante as pessoas e, principalmente, como ele vai ser conhecido perante nosso Deus Jeová. O que representa ou representará seu nome não pode e não é construído em alguns meses ou alguns anos, mas sim levamos a vida toda para dar tal significado ou dar uma representatividade a ele. Talvez, quando você nasceu e recebeu o seu nome, poucas pessoas conheciam você ou conheciam esse nome, e muitos menos, a grande maioria, saberia quem esse nome representaria no futuro. Por isso que muitos tentam marcar o seu nome na história, querem ficar conhecidos por serem ricos, famosos ou populares. Alguns até conseguiram escrever os seus nomes no Hall da Fama, ganharam títulos eméritos como o Rei do Rock, o Pai da Aviação, títulos que todos nós conhecemos. Muitos ainda hoje tentam ser lembrados por meio de suas realizações, através da fama e através do poder. Mas o que acontece com a fama e com o poder passa e acaba rapidamente. É interessante que, nesse sentido, o escritor do livro A Cultura do Narcisismo, ele fala a respeito de ter fama. Ele diz assim: hoje, quando o sucesso está tão ligado ao ideal de juventude, ao charme e à originalidade, a glória é mais passageira do que nunca, e quem ganha a atenção do público está sempre com receio de perdê-la.
E é assim mesmo que acontece nesse mundo. Por isso, muitas celebridades acabam caindo na droga ou no álcool quando perdem a fama ou quando perdem o poder. Acabam encurtando as suas vidas. De fato, irmãos e amigos presentes, é fútil buscar fama. Ela tem um prazo de validade. Então, vimos até aqui que a grande maioria que procura buscar um bom nome aqui na terra, muitos não são felizes nessa busca. Não encontram a verdadeira felicidade, mesmo quando elas marcam o seu nome na história. E sabem por quê? Porque querem fazer um bom nome perante a sociedade, perante homens e não perante Deus. E isso nos leva a uma conclusão, que o mais importante é buscar um bom nome perante Jeová. E por que perante Ele? Bem, nós sabemos que Jeová presta atenção naqueles que pensam nele e que são gratos por que Ele tem feito. Sabemos também que Jeová nota os esforços que nós, adoradores, fazemos para agradá-lo. Ele observa mais do que os nossos atos de adoração. Ele nota também as nossas expressões de louvor. Ele presta até mesmo quando o seu servo pensa nele com apreço. E o mais importante, Jeová nunca se esquece de seus servos, nem de que nós já fizemos e temos feito. E essa é uma certeza que podemos ter, pois vejo aí em Malaquias 3,16, confirmando isso. Malaquias 3,16. Malaquias 3,16 diz: Então, os que temiam a Jeová falavam um com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Então esse texto deixa bem claro que Jeová presta atenção e escuta os seus servos aqui na terra. Os israelitas, lá no passado, mostravam sua reverência por Jeová de uma maneira significativa. Eles pensavam no nome de Jeová. Uma outra tradução diz: eles estimavam esse nome de Jeová. Aquelas pessoas tementes a Deus honravam a Jeová até em seus pensamentos, dentro do seu coração. Elas pensavam com apreço e meditavam em Jeová e em seu grande nome. Será que Jeová percebia isso? Percebia, sim. Lógico que sim. O texto de Malaquias aí que acabamos de ler deixa bem claro que Jeová prestava atenção e escutava. Lá do seu elevado lugar de morada no céu, Jeová, por assim dizer, inclinava seu ouvido e escutava cada expressão de louvor dos adoradores aqui na terra. Jeová fazia mais do que apenas prestar atenção às coisas boas que eles diziam e pensavam. Jeová começou a escrever perante ele um livro de recordação. É o que diz ainda Malaquias. Esse livro é um registro de todos que têm servido a Jeová com integridade. Observe que ele é chamado de livro de recordação, mostrando que Jeová nunca se esquecerá de seus adoradores fiéis e de tudo que ele tem feito para louvá-lo. Cada boa ação, cada palavra, cada pensamento do seu servo aqui na terra. Jeová se lembra de seus servos com um objetivo. Ele promete que recompensará com vida eterna aqueles que têm um nome permanentemente registrado nesse livro de recordação. Como é consolador, gratificante saber que Jeová valoriza tudo que fazemos para adorá-lo de modo aceitável. As palavras de Malaquias 3,16 nos dão muito em quem pensar. Faremos bem em nos perguntar: para quem estou fazendo um bom nome? Para homens ou para Jeová? Como reflete o meu nome perante a minha família? Como reflete o meu nome sobre a congregação? E principalmente como reflete o meu nome perante Jeová? São perguntas que requerem muita reflexão, pois elas determinam como está a nossa relação com o nosso Deus Jeová. Quando nascemos, uma das primeiras coisas que nossos pais precisam fazer é ir a um cartório, não é assim? Registrar nosso nome. Eles vão até um cartório e lá nosso nome fica registrado em um livro, chamado Livro de Registro de Nascimento. Mostrando que nascemos e fazemos parte de uma sociedade. Todos aqui têm o seu nome em algum lugar, em algum livro, em algum cartório, registrado ali, dizendo que ele nasceu, que ele tem um nome.
Em sentido espiritual, irmãos, não é diferente. Quando nascemos em sentido espiritual ou nos tornamos servos de Jeová, ele também registra nosso nome em um livro esse chamado de livro de recordação. Pode-se dizer que o seu nome está lá, pois esse é o objetivo de você estar aqui nessa reunião. Ninguém aqui escolheu o seu próprio nome, ele foi dado por alguém. Da mesma maneira, Jeová também nos deu um nome, na verdade, seu nome. Somos suas testemunhas, levamos o seu nome, por isso ele merece a nossa adoração e a nossa obediência. Não queremos agradar a Jeová apenas por obrigação, e nem Jeová quer que nós agrademos a Ele por obrigação, mas queremos agradá-lo pelo amor que Ele demonstra para nós, e também porque nós o amamos. Então, para demonstrar que amamos a Jeová, temos que fazer um bom nome perante Ele. Temos muitas maneiras de fazer isso. Vamos citar apenas 4 pontos básicos que vai nos ajudar a fazer um bom nome perante Jeová. O livro de João 17,3 nos diz o primeiro ponto. Vamos ver? Primeira maneira de fazermos um bom nome perante Jeová. João 17,3 diz: isso significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Qual é o primeiro ponto, a primeira ajuda para fazermos um bom nome perante Jeová? Aprenda sobre Jeová. Aprenda sobre Ele. Vimos no texto que precisamos conhecer a Ele. E conhecer a Jeová é um processo contínuo. Temos que estudar a sua palavra regularmente, meditar nela conforme nos incentiva lá o Salmos 119, 97. Quando se usa a expressão regularmente, significa todos os dias. Daí a importância do nosso estudo pessoal. Daí a importância da adoração em família. Porque quanto mais aprendemos sobre a Jeová, mais a Ele vamos nos achegar. Isso é como alimento. Quanto mais ingerimos, mais forte nos sentimos. Então, quanto mais lemos, mais aprendemos sobre Jeová. Vamos agora ao segundo ponto, a ajuda que nós temos para fazer um bom nome perante Jeová. Está registrado em 1 João 5,3. 1 João 5,3, que diz: pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedecemos aos seus mandamentos, contudo, os seus mandamentos não são pesados. Qual é o segundo ponto aqui, ou a segunda ajuda que nós temos para fazer um bom nome perante Jeová? Obediência. Então aí diz, obedeçamos aos seus mandamentos. Quer fazer um bom nome perante Jeová? Obedeça às suas leis, obedeça os princípios das leis de Jeová. Às vezes pode ser um desafio de obedecer a Jeová. Mesmo assim, seus mandamentos não são pesados como alguns acreditam. É verdade que o conceito de obediência nem sempre é popular nesse mundo em que vivemos. Mas Jeová não pede que façamos algo que seja difícil demais para nós. Podemos ilustrar isso da seguinte maneira: você daria a seu filho pequeno ainda um saco de cimento de 50 quilos para ele carregar? Lógico que não. Ele não vai conseguir carregar. Assim é Jeová. Jeová faz a mesma coisa. Ele nunca vai nos dar um peso maior que possamos carregar. Jeová é paciente com nós e Ele entende as nossas limitações e as nossas fraquezas. Ele nunca vai nos pedir algo que vá além do que podemos fazer. Portanto, não temos motivos para rejeitar a ideia de obedecer aos seus mandamentos. Às vezes passamos por uma fase difícil. Isso é até normal no mundo que nós estamos vivendo hoje. Talvez você esteja passando por uma fase dessa, que está difícil demais de carregar o seu peso que você está levando. Nesse caso, se você estiver passando por uma situação parecida, use o terceiro ponto que temos para fazer um bom nome perante Jeová e tenha certeza que esse ponto vai aliviar a sua carga. Está registrado em Filipenses 4:6, um texto bastante conhecido também. Filipenses 4, versículo 6, diz: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. Então, percebe qual é a terceira ajuda que nós temos? Oração, súplicas. Tem orado a Jeová?
Tem feito súplicas por problemas que talvez esteja passando ou está tentando levar todo esse peso sozinho? Sabemos que Jeová fala com a gente por meio da Bíblia, por meio de discursos como esse, por meio de matérias, assembleias, congresso, mas nós, irmãos, falamos com Jeová através das orações. Esse é o meio de comunicação que nós temos com Jeová, oração. Jeová quer que nós nos sentimos à vontade para falar com Ele sobre nossas preocupações, aflições, dificuldades. E devemos fazer isso regularmente, constantemente. Jeová sempre está disponível para nos ouvir. Jeová fica ali 24 horas com a mão estendida, esperando que algum dos seus servos, quando precisa de ajuda, agarre em sua mão. E muitos de nós, às vezes, não agarramos na mão de Jeová, que está ali sendo oferecida. Então, devemos usufruir dessa facilidade que nós temos, essa ajuda bondosa que é a oração. O próprio Jeová nos convida bondosamente a orar para que nós colocamos nossos problemas a Ele. Por que nos recusamos muitas vezes de orar a Jeová e recusar esse convite de orar a Ele? Tem uma propaganda bem antiga, que talvez da minha geração vão se lembrar, que mostra muito a importância de nós pedirmos, insistimos. A propaganda, ela dizia que um pai tinha prometido uma bicicleta para o seu filho no final do ano. E quando chegou o fim do ano, a criança começou a lembrar o seu pai daquela promessa, daquilo que ele tinha dito. Ele pegou e começou a escrever bilhetes para o pai. Então o pai levantava e ia no banheiro, tinha lá um bilhetinho: papai, não se esqueça da minha bicicleta. O pai descia para tomar um café, no pires estava lá escrito um bilhetinho: papai, não se esqueça da minha bicicleta. O pai entrava no carro para ir trabalhar, tinha um bilhetinho no volante: papai, não se esqueça da minha bicicleta. Qual foi o resultado? Aqueles que se lembram da propaganda sabem. É lógico que a criança ganhou a bicicleta. Ela foi insistente, ela foi persistente e deu resultado. Então isso é muito importante, a nós orarmos a Jeová, fazemos súplicas a Ele. E a oração, irmãos, não serve apenas para nós pedirmos a sua ajuda. Ela também serve para nós nos aproximarmos de Jeová. Quanto mais falamos com Deus sobre os nossos sentimentos, mais nos achegamos a Ele. E o mais importante, Jeová fica feliz quando confiamos nele. Quando abrimos nosso coração, descarregamos nosso sentimento. Isso mostra que confiamos plenamente em Jeová e não confiamos em nós mesmos. E por fim, irmãos, o quarto ponto, a ajuda que nós temos para fazer um bom nome perante Jeová, está registrado em Salmos 25:4. Vamos ver? Salmos 25:4 diz: faz-me saber os teus caminhos, ó Jeová, ensina-me as tuas veredas. Então, qual é o quarto ponto? Ajuda aí. Imite as qualidades de Jeová. À medida que aprendemos sobre Jeová, devemos nos esforçar a pensar e agir de um modo que agrade a Ele. Temos que aprender a amar a Jeová e odiar o que Jeová odeia. Será que é fácil agir assim? Não é tão fácil assim, pois sabemos que muitas armadilhas que o inimigo de Jeová, Satanás, nos coloca, parecem ser atraentes no princípio, mas no fundo não é. Nós temos uma imagem aí, se os irmãos puderem colocar, que denota bem o que nós queremos dizer. Olha a imagem, um lago, tem muita gente que gosta de lago, de rios. Imagine no verão que estamos passando, talvez você ali, a paisagem desse lugar é muito bonita, até por sinal. Imagine você se refrescando ali nesse lugar. Parece ser um lugar gostoso, né? Mas, na verdade, essa imagem representa bem o mundo que Satanás nos oferece. Um mundo atrativo, mas cheio de perigos escondidos. Essa imagem nada mais é do que uma grande areia movediça. Talvez até você possa se refrescar por alguns instantes ali, mas no final as consequências serão terríveis. Obrigado pela imagem, irmãos. Não está assim o mundo, irmãos. O mundo que nós estamos vivendo, entretenimento, atrativos que parecem ser bons, atraentes, mas que podem nos causar muitos danos. Quero ver um exemplo bem clássico dos nossos dias: redes sociais mal usadas, o WhatsApp, Instagram. Elas têm causado muitos danos à sociedade e a nós cristãos também.
principalmente os jovens, que muitas vezes querem imitar os chamados influencers da vida. Quer ser influenciado por alguém? Quer seguir alguém? Eu tenho uma dica para dar. Siga Jesus, siga Jeová, seus princípios. É o melhor influenciador que nós temos hoje, irmãos. Ele sim nós devemos seguir. Ele tem milhões, bilhões de pessoas que seguiram ele e foram muito bem-sucedidas. Então nós, cristãos, queremos imitar a Jeová, imitar seu filho. Filho esse que refletiu perfeitamente as qualidades dele. Ele foi o maior exemplo que nós temos nesse sentido. A preocupação de Jesus sempre foi glorificar o nome de seu Pai. Tanto é verdade que a primeira coisa que ele pede na oração é a glorificação do nome de Jeová. Jesus nunca colocou seu próprio nome acima de seu Pai. Abriu mão de prazeres pessoais, de carreira secular, sempre visando o rei em primeiro lugar. Fez isso até o último dia de sua vida aqui na terra. O papel de Jesus foi extraordinário. Viver no meio de pessoas ímpias, críticos se opunham ao seu trabalho, mas nunca se ocultou ser um servo de Jeová. Estamos hoje na mesma situação. Vivemos no meio de pessoas iníquas que também criticam o nosso trabalho. Será que ocultamos que somos servos de Jeová? Na escola, no trabalho, quando surge a oportunidade de dar um testemunho, nós omitimos? Ficamos quietos por vergonha ou por medo de ficarmos constrangidos? Isso não poderia acontecer. Como você se sentiria se alguém dissesse que tem vergonha de dizer que te conhece? Não queremos que Jeová sinta vergonha de nós. Pelo contrário, fazemos de tudo para que ele sinta orgulho de sermos seu servo. Não se acanhe de dizer, sou testemunha de Jeová. Tenha orgulho desse nome, tenha orgulho de fazer parte de uma organização que preza o nome de Deus, um nome que serve de refúgio, de proteção, uma torre forte, onde podemos nos refugiar. Teremos uma grande recompensa por estarmos construindo um belo nome perante Deus. Então não permita que carreira profissional, prazeres pessoais, problemas financeiros, problemas com a família, situações que vencemos todos os dias, atrapalhem a sua relação com Jeová. Pois todas essas são situações passageiras, estão com seus dias contados. Amigos e irmãos presentes, em breve nossos dias serão eternos, longe de doenças físicas, longe de doenças emocionais. Estaremos no convívio com pessoas que amamos. Até mesmo aquelas que já se foram na morte, terão essa mesma oportunidade de viver numa terra onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, clamor. Lembre-se sempre dessa promessa. Quem é que não gostaria de ter essa vida? Por isso, a importância de refletir as qualidades de Jeová. Às vezes, é bom nos colocarmos diante de um espelho e ver o que estamos refletindo. Será que uma pessoa honesta, uma pessoa amorosa com o próximo, ou um próximo, um bom pai, um bom filho, um filho exemplar, um bom cristão, fiel, leal a Jeová? Essas são as qualidades que seu espelho deve refletir. Estes conselhos, irmãos, servem tanto para nós como os mais idade, como também para os mais jovens, que estão começando a fazer um bom nome perante Jeová. Essa nossa vida significa muito mais do que a glória, a fama ou status que possamos ter. Precisamos estar com o nosso nome garantido no livro de recordação de Jeová. E sabemos que desde a fundação do mundo, da humanidade, obrigado, meu irmão, Jeová tem escrito nomes no livro da vida, mostrando que ele não se esquece dos adoradores fiéis. Muitos merecedores já estão com seus nomes escritos e garantidos, porque durante a vida exerceram fé, seguiram a justiça e fizeram a vontade de Jeová. Podemos dizer que também estamos com o nosso nome escrito nesse livro, mas com uma grande diferença. Nosso nome não está garantido. Nunca devemos nos esquecer de que, apesar de estarmos com nossos nomes nesse livro, isso não é uma garantia de vida eterna. Jeová deixa claro que o nosso nome pode ser apagado. Então, não permita que isso venha acontecer.
É muito bom saber que esse livro ainda não se fechou e que muitos ainda poderão ser escritos nesse livro. Até mesmo aqueles que já tiveram o seu nome escrito lá, poderão ter o seu nome novamente nesse livro. Se você já tem o seu nome, esforce-se para mantê-lo. E você que está começando a se chegar à organização de Jeová, não desista, não desista. Saiba que Jeová lhe dará todo o apoio necessário. Aceite o convite de Jeová de fazer um bom nome perante Ele, enquanto ainda há tempo. Até mesmo aqueles que cometeram erros graves podem resolver as questões com Jeová. Jeová sempre vai recompensar de forma generosa aqueles que se esforcem em agradá-lo. Se você realmente quer ser feliz ao lado de pessoas que você ama, se esforce em fazer um bom nome perante Jeová. Por fim, quer jovens, quer idosos, esforce-se para ter o seu nome na memória de Jeová, escrito e mantido no livro da vida. Isso envolve todo o nosso modo de vida, tendências e hábitos pessoais, bem como nosso serviço direto a Jeová. Vimos também no começo dessa palestra que nosso nome pessoal foi um presente dado por nossos pais. Por isso temos que manter esse nome perante a sociedade digno. O nosso nome espiritual, Testemunhas de Jeová, também foi um presente herdado do nosso Pai Celestial. Por isso, mantenha esse nome limpo, sem mancha e imaculado, pois foi assim que você recebeu esse nome. Se acatarmos todos os conselhos aqui passados, tenha certeza que quando o seu nome for citado por alguém, todos poderão dizer: este fez um bom nome perante Jeová.